alguns aqui não são casados ainda. Mas isso vai servir para eles também, porque serão casados um dia. E devem levar isso aqui em conta na hora que for escolher com quem vai se casar. Então, vamos então olhar para esse trecho. Veja aí o que diz o versículo 1. Olha o que fala aí. Como começa o versículo 1? O que diz aí? Qual é a primeira palavrinha que aparece aí na sua Bíblia? Algumas Bíblias têm mas. Mas é uma partícula bem pequenininha no grego, como é no português também, é uma partícula bem pequenininha, né? De. Então, isso aqui, essa expressãozinha, essa palavrinha, né? Quase uma partículazinha, ela estabelece um contraste. Há um contraste aqui. Então, o capítulo 2 começa com um contraste. Tu, porém... Agora, quando a gente dá de cara com um negócio desse, a questão é com o que o contraste está sendo feito. Então, isso é importante saber. Então, se vocês olharem o slide anterior, olha aí, o contraste está com esses homens aqui. Ou seja, o homem de Deus, né? Aqui Tito, e depois na sequência ele vai mencionar outros homens aqui, ele é o oposto do falso mestre. Você faz o que então para descobrir como você deve viver? Você vê um falso mestre e faz tudo o contrário. Pronto, você está nota 10. Você faz tudo o contrário. Você vai acertar. Porque o homem de bem, o homem de Deus, ele é o avesso do falso mestre. Liga a TV, vê lá a vida do cara, vê lá como que é. As palavras, o comportamento, as propostas, as ideias. Então, você vai ser o avesso disso, o contrário disso. Aí sim será um homem de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve isso, ele vai tocar nesse ponto aqui. Deveres dos grupos que compõem a igreja. Ok? Vamos olhar aqui. Princípio fundamental. Então, aí o versículo 1. Então, veja aí. Tu, porém, diferente dos falsos mestres, aí vem, fala o que convém à sã doutrina. Ok? O que significa isso? Fala o que convém à sã doutrina. O que significa falar o que convém? Falar o que convém. Falar o que convém à sã doutrina significa falar aquilo que está de acordo com a sã doutrina. Então, o princípio fundamental presente aqui é esse. A base de tudo que vai ser dito aqui, a base disso tudo é a sã doutrina. Agora, se vocês olharem o que vem depois, se vocês olharem o versículo 2, o versículo 3, até o versículo, deixa eu ver aqui, estou no capítulo errado, até o versículo 10, tudo isso, do 2 até o 10, o texto está falando sobre o comportamento das pessoas. Aí você pensa, mas espera aí, mas não é para ele falar o que convém à sã doutrina? Não é para ele dar aula de teologia? Quando o apóstolo Paulo fala, olha, fala o que convém à sã doutrina, logo em seguida, ele não dá exemplos de verdades teológicas. Quando ele fala assim, ó, fala o que convém à sã doutrina, ele diz o que eu devo ensinar para as pessoas no que diz respeito ao modo como elas têm que viver. Sabe o que significa? Que a sã doutrina está interligada a quê? Ao comportamento e à vida das pessoas. Se nós tivéssemos só o versículo 1 na nossa frente e tivéssemos perdido o resto, a gente ia ler assim, bom, fala o que convém a sã doutrina. 2,
O que convence a doutrina? Bom, há um só Deus, existe um só mediador entre Deus e os homens, esse Deus é trino, há o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tudo isso é sã doutrina. A segunda pessoa da Trindade, o Filho, se deu por nós, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, voltará. Tudo isso que eu estou falando está de acordo com essa doutrina. Mas, surpreendentemente, o apóstolo Paulo não faz isso. Ele começa a falar dos deveres das pessoas. Isso significa que os nossos deveres, como crentes, que serão enumerados aqui, são expressões do ensino teológico. Nós não temos que agir como Paulo vai ensinar aqui, por razões de ética, bem-estar social, por razões de valores éticos que são comuns às sociedades civilizadas, ou pelas sensações que nós temos que são naturais daquilo que é certo e que é errado. Nós temos inclinações naturais para saber aquilo que é certo e que é errado. Mas não é isso. Ele fala, olha, o que você vai ensinar para eles acerca do modo de vida deles é algo ligado à sã doutrina. A vida deles vai ser um reflexo da doutrina sadia. Então, por isso as pessoas que falam assim, olha, doutrina não tem importância, não sabem o que estão dizendo. Porque a doutrina é a base de tudo que vem agora. Ele diz assim, ó, fala o que convém a essa doutrina. 2 pontos. Olha, diga aos homens mais velhos, sejam assim, assim, assim. O que ele está falando? Eu estou mostrando para você o que é para dizer para eles com base na sã doutrina. Entenderam isso? Conhecer doutrina é questão de sobrevivência na esfera ética e moral. Sem conhecer doutrina, você tira o alicerce da sua casa de ética. Você remove o alicerce da sua casa ética e moral. Ela vai cair fácil. E cai depressa. Você não tem fundamento. Por quê? Por que eu ajo assim? Sei lá, todo mundo, o pessoal fala que é certo. Falaram que é certo, minha mãe me ensinou que é certo. E daí, quem é sua mãe? Logo, sem base nenhuma, essa casa de ética desaba. Então, por isso o apóstolo Paulo, ele vai, é legal, porque ele vai mostrar que isso aqui é uma expressão, essa vida que ele ensina nos versículos 2 até o versículo 10, além de ser uma expressão vivencial da doutrina saudável, ela é também uma prova. E aí fica bonita a coisa, porque aí o quadro fica colorido. Ela é também uma prova de que a graça de Deus está em movimento, está trabalhando. A graça de Deus existe? Existe. Primeira coisa, a doutrina presta para alguma coisa? Presta. Prova para mim. Olha para a minha vida. A graça de Deus existe? Existe. Como é que você sabe? Olha para mim, olha para a minha vida. Olha o que ela fez comigo. Então, através desse procedimento que nós vemos descrito nos versículos 2 a 10, você se torna uma prova viva de que doutrina cristã tem relevância vivencial, prática, e uma prova viva de que a graça de Deus existe e trabalha. Você é a prova. Olha para mim. Olha para mim. Eu estou provando aqui, com a minha vida, com o meu comportamento, que aquilo que nós cremos faz diferença. E a graça de Deus está viva e trabalhando todo dia. Olha eu aqui, ó, a prova aqui, eu provo isso. Aí é show. Aí você torna um apologeta que não abre a boca. Você não precisa discutir, debater, ir lá no Vejam Só, discutir com ateu. Não. Aqui, ó. Aqui. Olha a prova de que a doutrina faz diferença. Olha a prova de que a graça de Deus atua. Está aqui.
Então é muito legal ver isso aqui. Tá? Primeiro, então, você olha os versículos 2 a 9, e você vê neles 2 a 10, e você vê neles uma moldura. Uma moldura. Na parte de cima da moldura, você vê a sã doutrina. Na parte de baixo da moldura, aí já no comecinho do versículo 11, você vê a graça de Deus. É só você olhar lá no versículo 11, para fechar a moldurinha. Para colocar esse parágrafo dentro de um quadro. Coloca dentro de um quadro. A moldura de cima, a sã doutrina. Ela vai se expressar nos versículos 2 a 10. A parte de baixo da moldura, a graça salvadora de Deus. Olha como começa o versículo 11. Pois, olha, vivam desse jeito. Ensine isso, Paulo dizendo para Tito, ensine isso às pessoas. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora. Esse pois faz o quê? Faz uma conexão do versículo 11 com tudo que é dito anteriormente. Olha, ensina tudo isso aqui, pois isso é uma prova de que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ok? Então essa é a moldurinha que há aí. Então é um quadrinho. O que você tem aqui é um quadrinho. Um quadrinho literário. Em que o apóstolo Paulo colocou essa moldurinha em cima e embaixo. Tá? É importante isso aí. O que é aí o texto fala o que convém a sã doutrina. O que é a sã doutrina? O apóstolo Paulo fala aí no versículo 1:9, fala que o bispo tem que ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Tem que ser apegado, conhecer essa palavra, para ele poder exortar pelo reto ensino. Olha o que é sã doutrina. É tudo isso aí. A sã doutrina é chamada de palavra fiel, segundo a doutrina. Ela é chamada assim, palavra fiel. Ou seja, é a palavra digna de fé. Quando fala a palavra fiel, é a palavra digna de fé. Ela, por meio dessa palavra, dessa sã doutrina, a pessoa tem poder para exortar e vem mais uma expressãozinha, pelo reto ensino. Sã doutrina é o ensino reto, justo, que é capaz de convencer os que contradizem. Agora, se você olhar para 1 Timóteo 1:10, você vai ver o oposto da sã doutrina. Fala assim, ó, o que é o oposto da sã doutrina? É negar que Jesus é Deus, isso é o oposto da sã doutrina. É negar que Deus existe, isso é o oposto da sã doutrina. O que mais? É afirmar que Maria é divina, ou adorar Maria, isso é o oposto da sã doutrina. Na verdade, o apóstolo Paulo coloca o oposto da sã doutrina como algo vivencial, algo que se faz. Olha 1 Timóteo 1:10. O que diz aí? Para os que vivem na imoralidade sexual, impuros, para os que praticam a homossexualidade, sodomitas, e também para os sequestradores, os mentirosos, os que juram falsamente, ou que fazem qualquer outra coisa que contradiga o ensino verdadeiro. Olha aí. Perceberam? O contrário da sã doutrina, o que é? Impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros. Isso aí tudo é o contrário da sã doutrina. É o oposto dela. Então existe esse lado bastante prático, relacionado aí à sã doutrina. Então Paulo está dizendo o seguinte aqui para Tito, olha, você precisa, diferente dos falsos mestres, você precisa falar coisas que se harmonizam com a sã doutrina. Você tem que ensinar coisas que se harmonizam com a sã doutrina. Esse é o princípio fundamental.
E aí, quais são essas coisas? São alguns deveres. E esses deveres vão não somente mostrar como é a sã doutrina, o que ela faz, mas também vão, à luz do versículo 11, explicar, demonstrar que a graça de Deus, ela se manifesta. Vamos ver então os deveres. São vários grupos aí, mas não vai dar para ver tudo hoje, né? São esses grupos aí. Mas não vai dar para ver tudo hoje. Aqui está escrito homens idosos, e a gente já vai pensar já em velhinhos, mas não é isso, ok? Não é velhinho, não. É simplesmente o oposto do jovem. Então veja aí o versículo 2. Fala assim: quanto aos homens idosos, e aí vem aí as orientações que se aplicam à maioria dos irmãos que estão aqui, eu acho. Porque a palavra presbítero não é necessariamente um homem velho. É o homem que não é mais o jovenzinho. Considerando que os homens morriam cedo naquela época, né? Então não é o homem idoso, já lá com seus 80 anos, não necessariamente. O homem mais velho aqui pode ser o homem já casado, o homem já dos seus 35 anos, 40 anos, ele pode ser considerado assim. É o oposto do que é mencionado depois, os jovens mesmo, né? Diferente. Então veja aí o que diz aí. Esses homens, os homens mais velhos, o texto fala que eles têm que ser, qual é a palavra que aparece aí? Exercitar autocontrole. Não, o que diz o texto bíblico? Os homens mais Devem ser, devem exercitar o autocontrole. ok, autocontrole ou a palavra temperança. Temperança. Temperança é uma palavra usada relacionada ao contexto da bebida. Isso, assim, a palavra temperança tem esse sentido no aspecto literal, né? Então o homem mais velho, ele não pode ser bêbado. Isso no sentido literal, a temperança seria isso, é um cara que não é bêbado. Mas existe a palavra é aplicada aqui, claro, num sentido também mais simbólico também. É o homem que tem a sua mente no lugar. Centrado. É o homem que é sóbrio. É sóbrio no trato com as coisas da vida. É o homem equilibrado. Nas atitudes dele. Ele é um homem sensato. É um homem que tem o domínio sobre a sua mente, diferente do bêbado. O bêbado não tem domínio sobre a sua mente. Não tem domínio sobre a sua língua, não tem domínio sobre o seu comportamento, não tem domínio sobre o seu modo de andar. O bêbado não tem domínio sobre nada disso. Ele é levado ali, dominado ali por aquela mente turvada e perturbada pela bebida. Agora, o homem que ele fala aqui, o homem que reflete a sã doutrina, é o homem que ele tem essa sobriedade que vai além de simplesmente não beber. É uma figura equilibrada. É muito comum os homens em momentos de pressão maior, de tensão maior, perder a cabeça. Nervosismo, gritar com os filhos, gritar com a mulher, bater na mesa, ter reações, né? Opa, isso não é algo que reflete a sã doutrina. Isso não é expressão da graça de Deus que transformou a pessoa. Isso aí é uma evidência de que algo está faltando nessa pessoa. Essa pessoa tem que pensar seriamente, avaliar seriamente a sua conduta, porque ela não está sendo sóbria. As suas palavras estão desequilibradas, as suas reações são desequilibradas, a sua visão das coisas é desequilibrada. É aquela história, assusta um pouco isso, né? Quando alguém fala assim, olha,
A esposa fala assim, meu marido não pode, nem pensar no meu marido saber disso. Opa, por quê? Por que ela não diz assim, meu marido precisa agora saber disso? Por que ela diz assim, Deus me livre meu marido saber disso? Ela tem um problema. Se o marido souber, ela vai ter 2 problemas. Talvez o segundo maior que o primeiro. Ou ele vai ter uma reação violenta, ou ele vai desmaiar. Não, é aquela história. São coisas práticas aqui que ele está falando. E falando para homens como nós. A grande maioria aqui entra nessa ideia aqui do mais velho. Do homem que é aí o presbitai. Que é o grupo, né? O grupo de presbitai. Né? Os homens mais velhos. Aqueles que não são mais jovenzinhos. Esses homens, eles têm que ter essa característica. Pessoas moderadas. Pessoas equilibradas. Não é o cara que sai chutando, não é o cara que perde o controle, não é o cara que fica cego, não vê mais nada, não. É uma pessoa sensata. Imagina o que isso traz para dentro do seu lar e para o coração da sua esposa e dos seus filhos. Segurança. Agora, é aquela história. Ninguém nunca vai conseguir uma sobriedade perene e constante sem nunca falhar em um ponto ou no outro. Mas vocês se lembram da irrepreensibilidade que nós já estudamos no ano passado. O que essa pessoa faz? Ela conserta. Não é a marca dela. Ela vai chegar para sua esposa, para outra pessoa qualquer, aquilo é de família, tudo, né? Mas isso na igreja também. No trato ali com os irmãos. Aquela pessoa é uma pessoa equilibrada, aquela pessoa é uma pessoa sóbria, uma pessoa moderada. Eu posso estar com ela, posso até abrir, compartilhar meus problemas com ela tranquilamente, porque é uma pessoa que tem equilíbrio, ela vai saber lidar com essa situação, vai saber lidar com isso. Se eu tiver que dar uma notícia para ela difícil, eu estou tranquilo, eu sei que é uma pessoa que vai saber lidar com isso. Tem um problema entre 2 irmãos. Tem dois irmãos. Se eu sei que os 2 são moderados, se os 2 são sóbrios, eu como pastor estou no céu. Estou no céu. Quem é? É um problema entre fulano e Beltrano. Chama os 2 aqui. Isso aí é questão resolvida. Esses caras são homens, é outro nível. Mas entre fulano e Beltrano, meu Deus do céu, peço demissão agora. Eu não quero nem começar isso aqui. Deus me livre isso aqui. Eu não sei o que vai virar isso aqui, se eu chamar esses 2. Você tem que rebolar para conseguir manter a paz na igreja, porque você vai ser encrenca. O que está acontecendo? Falta dessa palavrinha, né? Da moderação, da temperança. Qual é outra palavra que vem aí? Tudo isso resultado da sã doutrina. Que outra palavra aparece? Aqui. Então, olha aí. A outra palavrinha aí, respeitáveis, né? Respeitáveis. O que significa ser respeitável? Tem aí, 1 Timóteo 3,8, fala que os diáconos têm que ser respeitáveis. Agora aqui está dizendo que os homens mais velhos têm que ser respeitáveis. Lembra que eu falei para vocês, o modelo dos diáconos e dos pastores não é um modelo só para eles. Eu não preciso, vocês precisam. Ali está mostrando como tem que ser o homem ideal para que ele seja modelo para os outros imitarem também. Os requisitos do pastorado e do diaconato é para todo mundo, na verdade. É um modelo. Então, em 1 Timóteo 3,8 fala aí dos diáconos. E aqui já fala dos homens mais velhos. E o que significa isso? Aqui, essa palavra que aparece aí, traduzida como respeitável, significa alguém que é digno de respeito, ou uma pessoa séria. Uma pessoa séria e digna. Vivam com sabedoria. Então. Essa tradução. Talvez você esteja olhando o que vem depois, não é? Lê de novo o versículo. O 2. Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole. Isso. A fim de que sejam dignos de respeito. Até aí. Isso. Digno de respeito. Essa é a palavrinha aí. Digno de respeito.
Aí tá certo, é quem traduziu direito. Então, é alguém digno de respeito. A pessoa que tem seriedade. Então ele merece o respeito das pessoas. Aí na tradução dele aí, existe uma conexão, existe uma relação entre as duas palavrinhas. Né? Então olha, que eles sejam moderados a fim de que sejam dignos de respeito. Isso aí já é considerados dignos de respeito. Isso aí já não é uma tradução já direta, né? Que a gente chama de tradução dinâmica, isso aí, né? Quando você pressupõe que o apóstolo Paulo está criando relações de causa e efeito, né? Então, a relação não é só uma lista de itens isolados, mas a conexão entre os itens da lista. Então é o que pressupõe essa tradução aí. Ok, então digno de respeito, homens sérios. Eu não sei se vocês têm visto isso, né, nas igrejas, mas eu já ouvi falar de duas igrejas em que uma igreja tradicional, bem tradicional, né, ali, histórica, tudo, o pessoal lá, então, uma igreja grande, tradicional e a rigor, assim, uma igreja que parece transmitir seriedade. E uma outra, uma igreja pentecostal, grande também. E o que me disseram, pessoas diferentes, que nem se conhecem, disseram o seguinte: olha, pastor, naquela igreja, se você for lá, você logo percebe que você não pode deixar sua mulher sozinha, nem suas filhas. Por quê? Porque e não é o gavião que é o adolescente ou o jovenzinho que se aproxima da sua filha que é jovem, que isso é normal. É o homão, né? Não, é o homão, é o veião, veiaco. É o cara que você percebe que está lá. É que ele sabe que é casado. Exatamente. É aquele trecho lá dos profetas, lá, cada um vive louco atrás da mulher do seu próximo, como um animal. Então, disseram isso para mim, duas pessoas de igrejas diferentes, falando sobre igrejas diferentes, em épocas diferentes, disseram para mim, olha, inclusive, quem alertou esses homens que me disseram isso foram as esposas dele, porque elas se sentiram assediadas. As esposas, ao visitar a igreja, disseram, olha, essa igreja aí é complicada. Por quê? É difícil voltar lá. Por quê? A gente percebe o jeito a gente percebe o tratamento, a gente percebe o galanteio, a jogada. A mulher sabe, a gente é meio tontão, a gente é meio bobão. Mas a mulher se liga, ela sabe o jeito que ela está sendo olhada, o modo como estão falando com ela, o modo como pegaram na mão. Elas sabem, elas percebem. E isso aí, eu comecei a pensar depois, e lembrei de algumas experiências que eu tive visitando essas igrejas, eu falei, é verdade. E tinha inclusive senhores assim, da minha idade, 50 e poucos anos, que chegava uma adolescente, oi, linda, beijinho. Umas coisas assim, que você via que não era aquele cumprimento normal. Que hoje em dia é normal dar um beijo, sei lá, tem assim hoje em dia esse costume, mas você nota que não tem malícia nisso, até onde eu vejo muita gente, é normal, sei lá, um beijo de saudação. Né? Mas eu lembro dessas pessoas, não era isso. Era tirando. Era querendo tirar proveito mesmo. Então, um homem como esse, né, um senhor como esse não é digno de respeito. As próprias moças percebem, elas percebem essa postura. Elas sentem nojo disso. Elas se afastam. Elas evitam, elas ficam longe, elas olham uma para a outra assim, ó, falam, ixi, lá vem. Exatamente. Lá vem o velho, foge. Lá vem o velho babão. E o galanteio e tudo mais, sabe? Aquela postura, né, do cara que quer.
Agora, eu não sei se esse tipo de coisa é muito comum, assim, por aí afora, nas igrejas. Mas eu conheci pessoalmente, e me envolvi bastante com 2 igrejas onde isso era um perigo. Era um perigo. Tanto que teve um marido que falou para mim, olha, quando eu ia nessa igreja e eu não via onde estava minha esposa, eu ficava preocupado. Onde é que ela está? Porque eu achava que podia ter alguém ali, rodeando ali e tal. A gente não tinha segurança nesse campo na igreja por causa dos homens, e não eram dos jovens, eram dos homens, os presbíteros, né? Os mais velhos. Igreja tradicional? Uma tradicional e uma pentecostal. O mesmo problema. E as mulheres percebiam isso. Então isso aí é um homem que não é respeitável, não é um homem sério. Vamos prosseguir então. Qual é o outro item que aparece aí agora? Aí vem aí, que sejam temperantes, respeitáveis, e agora vem a palavra sensato. Sensato é o homem que é prudente. O homem que é prudente é o homem que tem autodomínio. Isso está presente também na ideia de sensatez. O homem que é prudente, o homem que mentalmente ele tem autodomínio, autocontrole, esse é o homem prudente. E o que vem agora, aí no seu texto, é uma palavra que significa ser sadio, ser são, em 3 coisas. Esse homem aqui, que Tito deve produzir homens assim, né? Fazer com que homens assim existam, né? Deve ensinar os homens a serem assim. Eles são sadios em 3 áreas. Quais são as 3 áreas em que eles são sadios? Eles são sadios na fé, eles são sadios no amor e são sadios na constância. São as 3 áreas em que eles são sadios. Eles não são doentes nesse campo. Você fica meio estranho, né? Você falar sadio no amor, né? Amor, para a gente dá uma ideia assim de algo tão não masculino, né? Mas é o contrário aqui. O homem padrão, né? Ele é um homem marcado por saúde na fé, no amor e na constância. O que é ser sadio na fé? É algo bem subjetivo. É o que ele tem. Ele tem uma fé. É algo subjetivo isso aqui. Ele tem uma fé. Como que é a fé que ele tem? É uma fé sadia em 2 sentidos. Em primeiro lugar, é uma confiança em Deus. Esse é um aspecto da fé. É uma confiança em Deus. Então a confiança em Deus nele não é... Qual é o contrário de algo sadio? O que é o doente na Bíblia? O doente na Bíblia, a palavra para doença é asteneia. O que é doença e fraqueza. O homem doente é um homem fraco. Eu sei, eu já fiquei doente. E doente a gente fica fraco. Então, essa expressão fraqueza e doença são sinônimos na Bíblia. Na Bíblia não há diferença entre doença e fraqueza física. As duas são iguais. O homem que é doente, ele é fraco. Então, o homem que é doente na fé, ele tem uma fé fraca. Ela é fraca e ela é doente. Ela tem algum problema com essa fé. Então, o homem sadio na fé tem uma fé forte. Ele crê, ele tem confiança em Deus. E isso é importante para esse homem na fé, porque geralmente ele vai enfrentar situações em que ele está encabeçando um grupo, ou a sua família, ou uma circunstância qualquer. E há momentos em que ele vai ter que demonstrar: olha, eu creio, a minha confiança em Deus é grande, eu não vou duvidar. Eu vou continuar confiando nele, que ele está cuidando da situação, que ele é poderoso, que ele está à frente e haja o que houver, ele está conosco. Esse é o homem sadio na fé, é o homem forte na fé. Não é o fraco na fé, ele é forte. Então tem esse aspecto da fé saudável. A fé saudável, ela é uma confiança forte.
Mas não é só isso que pode estar implícito aqui. Porque a palavra fé pode significar não somente confiança. A palavra fé pode significar também o conjunto de verdades que nós cremos. Aí o homem sadio na fé é aquele cujo conjunto doutrinário é saudável. Não tem máculas ali. Não tem invenções ali. A doutrina que ele abraça é uma doutrina pura, saudável. Então esses homens, eles devem ser pessoas de uma confiança forte e também pessoas que conhecem a sã doutrina. Eu acho o seguinte, eu posso exagerar talvez nisso, não sei, né? Mas eu acho que todos os homens deviam fazer um curso de teologia. Ah, mas eu não sou chamado, é sim, todos. Mas não é fazer curso de teologia lá, né, sei lá. Tá cheio de faculdade liberal aí que aí azara tudo. Mas todo homem deveria investir nisso. Ah, custa caro, ó. Não fazer também custa caro. Não fazer tem um preço também. Não conhecer a sã doutrina também tem um preço. E assim, ó, e fazer a coisa, porque é aquela história, tem professores e tal, diversos, né, que às vezes os professores são meramente acadêmicos, né, fica aquela coisa tal, mas é fazer com essa mentalidade. Por que eu estou aqui no seminário? Por que eu estou aqui fazendo esse curso? Eu estou aqui buscando elementos para viver minha vida cristã, liderar minha família e ser um bom membro da igreja. Eu estou aqui buscando. Então essa matéria que está sendo dada aí, o professor não está dando a dimensão aplicativa dela. Talvez nem seja a função dele fazer isso, dar a dimensão aplicativa dela. Mas eu vou ter que dar. Essa palavra que ele explicou no grego agora aí, essa sentença que ele explicou aí no hebraico, isso aí eu tenho que transformar isso em vida para mim. Para eu ser esse homem aqui. Alguém sadio na fé. E investir nisso aí. Isso ia dar para a nossa igreja, para o nosso movimento, né? Nossa igreja já virou um movimentinho, né? Nossa igreja não é mais uma igreja, já virou um movimentinho já, né? Para o nosso movimentinho, assim, uma estrutura, né? Força, tutano, né? Tutano, que assim ia ser, nossa, fantástico. Você, que igreja você é? Eu sou um homem da IBR. Cara, fala baixo que o cara é da IBR. Opa! Esse tipo de fama a gente tinha que ter. Quem? Ele é membro da IBR. É da igreja, ele é da Igreja Batista Redenção de Bragança. Ah, é? Vamos falar baixo porque esses caras são homens sadios na fé. Esses caras são fortes na fé. Esses caras conhecem. E não é só que conhecem. Esses caras conhecem e sabem aplicar isso na vida deles. Esses caras chegando. Isso tinha que acontecer. Isso ia fazer diferença em casa, ia fazer diferença no trabalho, em qualquer lugar. Toda a diferença. Gente, o mundo está cansado de lero-lero. De crente aí que não... droga nenhuma, o cara é um lixo. O mundo está cansado disso aí. Chega disso, nivelar por cima. Tem crente que assiste filme bíblico, novela bíblica na Record e vem perguntar: é verdade que Sansão usava calça vermelha? É verdade que Sansão fazia trancinha na novela? Mostra. É verdade que, sei lá, Davi passava creme? Mas é muito importante isso aí, é ser sadio na fé, né? Nesses dois aspectos que mencionamos aí. Qual é a outra área em que ele tem que ser saudável? Isso, ele tem que ser saudável no amor. E agora, como é que é isso? Como que é alguém que não é saudável no amor? Não acredite, né, nas criações que fazem por aí sobre distinções de palavras. Então, às vezes, hoje em dia tem muito um papo aí que fala assim: é a palavra agape, é o amor melhor que tem no mundo porque é o amor de Deus. O amor filéu, né, o verbo filéu, é um amor mais assim humano, é um amor... Tudo isso é lorota. O amor do verbo filéu e o amor do verbo agapau são sinônimos. Não tem diferença entre um e outro. Deus ama o Filho. João usa o verbo filéu. É questão de estilo, é sinônimo.
São sinônimos. Então, assim, se a palavra é a mesma, eu acredito que seja sempre agapau, porque o agape, é agape? Porque é muito mais comum agape do que o verbo filéu. Então, mesmo se ela fosse diferente, ela não representaria uma realidade diferente. Amor, na mente do escritor bíblico, é uma disposição de se sacrificar pelo outro, mesmo que aquilo envolva prejuízo, de promover o bem do outro, mesmo que isso envolva algum sacrifício, algum prejuízo para a pessoa. Então, o homem sadio no amor é o homem que ele... Não é aquele homem de olhar, né? Ah, irmão, eu te amo, não, vem cá dar um abraço. Não é isso. Nem todos têm esse perfil, alguns têm, né? O perfil do homem que abraça, que mostra um afeto especial. Isso é bonito e tem que existir, né? Essa postura carinhosa, né? No homem que pode manter isso sem perder a sua masculinidade. O amor, ele pode ser vivenciado, pode ser aplicado e vivido e demonstrado por qualquer homem, de qualquer perfil, se nós definirmos o amor como a disposição de promover o bem do outro. Contrário de egoísmo. Contrário de egoísmo. Exatamente. É o avesso do egoísmo. Não é o ódio o contrário do amor. O contrário do amor é o egoísmo. A pessoa busca só o bem de si mesmo. Ele pensa no outro. Ele pensa... lembra aqui o seguinte, o amor, é claro, deve ser dirigido a qualquer pessoa. Mas o Tito, Paulo e Tito, estão pensando aqui no contexto em comunidade. Se existe um lugar onde o amor do homem, exemplar aqui, deve ser demonstrado, em primeiro lugar, ali, com os seus irmãos ali, sua família... Porque ele vai falar sobre a esposa já, as esposas, né? As mulheres, a família e a sua igreja lá. E o que é isso? É promover o bem do outro. Eu não preciso necessariamente ser aquele homem que abraça todo mundo, eles não têm esse jeito. Eu sou uma pessoa mais fechada, mas o meu jeito é mais seco. Né? Isso pode acontecer de alguém ser assim. É o jeito da pessoa. Né? E essa pessoa ser extremamente amorosa, sadia no amor. Por quê? Porque ela vê a dor e ela fala, eu vou fazer alguma coisa para aliviar essa dor. E ser sadio nisso é ser sensível a essas coisas e agir. Não é só, puxa, que pena, coitadinho, né? Coitadinho. Ai, como eu amo, coitadinho. Não. O amor, ele tem mãos. Não tem só palavra, não tem só boca. Ou não tem só boca, ele tem mãos. Ele faz algumas coisas. Ele vai na direção da pessoa, se sacrifica e produz. Ele fala assim, poxa, mas para eu fazer isso, eu vou ter que gastar gasolina, mas eu vou. Esse é o homem sadio no amor. Qual é o padrão? O amor de Deus, que Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito. Então, isso aqui, até agora, né, olhando esses versículos aí, a gente tem que pensar assim, eu estou sendo esse cara? Eu estou sendo um homem sadio na fé e no amor? Recentemente, uns meses atrás, um desses homens que eu treinei, que já não está mais na nossa igreja, ele simplesmente chegou para a mulher e falou assim, tchau. Abandonou tudo. Abandonou a igreja, abandonou família, tudo, abandonou tudo. Eu pensei, caramba, eu tô falando aqui do pessoal do BOP, meu. Pessoal do BOP. Nascimento amarelando. Eu tô falando aqui de um cara que ali comigo ali, né? Quantas lágrimas, quantas lutas, quantos enfrentamentos, quantas batalhas ali lado a lado ali para botar a coisa no eixo ali junto com esses caras. Ali do meu lado lá e vamos em frente e orando juntos e batalhando. Agora, chutou tudo. A decência, a verdade, a pureza, a fidelidade, a fé, a igreja, tudo que presta, o cara chutou. Faltou fortaleza, perseverança. Não sei os detalhes da coisa que aconteceu, né? Mas faltou isso.
em algum momento, começou a desistir. Né? Oscilou e começou a desistir. Foi largando devagar. Foi abrindo mão de algumas coisinhas. Chegou uma hora que acabou. Isso aí me mostrou que todos nós somos, eu vou inventar uma palavra agora, todos nós somos caíveis. Todos nós. Todos nós somos caíveis. Todos. Ninguém é, não, eu sou ungidão. Não. Todos nós somos caíveis. Vigiar o tempo todo. E tenho visto outros, olha, eu tô assustado. Encontrei outro amigo esses dias e ele me falou coisas que aconteceu na casa dele, assim, de assustar, de falta de perseverança na fé, de pessoas que eu via como pessoas fiéis. Chutou tudo. Chutou tudo. Tudo. E caiu na bagunça mesmo. Nós temos que aprender a ser sadios na fé, no amor e na perseverança. Olha o que o pastor Thomas falou agora. Olha o que o pastor Thomas falou agora. O que ela já aprendeu, não conta? Ela já aprendeu já. E aí? Ah, não, saí e desaprendi. Ela sabe. Ó, vocês já tiveram coragem de olhar para o seu coração? E tentar responder a pergunta, quanto eu amo a Cristo? Só você. Teve coragem de fazer isso já? Quanto eu amo o meu Senhor? Eu já fiz isso uma vez, eu fiquei meio assustado. Falei, Senhor, me ajuda a te amar mais. Me ajuda a te amar mais, eu preciso te amar mais. Meu amor pelo Senhor não é grande, fiquei apavorado. Meu amor pelo Senhor não é como deveria ser. Me ajuda porque eu preciso do seu socorro. É de assustar. E é bom isso, né? É bom olhar no espelho e se assustar. Porque se você não se assusta quando olha no espelho, você não se ajeita. Eu tenho que procurar socorro de Deus. E Deus atende, Ele sabe que somos pobres. Bom, é interessante notar que essas características são características próprias de pastores e líderes. Só que aqui está sendo passado para o membro comum. O membro comum ele tem que ser igual o quadro descrito, exigido nas pastorais para o pastor. Do cristão. Não é do pastor, nem do diácono, é do cristão. Ok? Muito bem, então aí nós tivemos no versículo 2, os deveres dos homens maduros ou mais velhos. E aí o que vem agora, então não perca de vista o que estamos falando aqui. Ele está dizendo o seguinte, olha, fala o que convém à sã doutrina. E aí ele fala o quê? Sobre doutrina? Não, sobre vida. Porque a vida está conectada à doutrina. E como é que ele emoldura lá embaixo? Isso tudo é uma prova do quê? Da graça de Deus que se manifestou salvador a todos os homens. Tá? Então não pode perder de vista, estamos vendo um quadrinho. Veja aí então o versículo 3 agora. Que aparece agora aí. Isso, semelhantemente. Não é à toa que está semelhantemente aí. Por que semelhantemente aparece aí? A mulher é crente igual ao homem e ele tem que ensinar para a mulher aquilo que convém à sã, e como que a mulher vai viver de um jeito que se harmoniza com a sã doutrina. E agora aqui, vamos falar das mulheres. Notem bem, isso aqui talvez seja bom, talvez seja útil usar o caderninho agora, talvez até para compartilhar com a esposa isso, falar assim, olha, eu não estou jogando isso aqui na sua cara, porque a mulher vai, você está querendo o quê? Não. Existem alguns elementos aqui que foram tratados no nosso retiro e que eu, como seu marido, acho que eu devo compartilhar com você até como uma responsabilidade do esposo. Né? Não estou acusando você de não viver assim, porque tem mulher que é melindrosa. A mulher ela faz conexões que a gente não imagina de onde vem. A gente não sabe de onde vem. Eu chego para minha esposa e falo assim, essa blusa não está apertada? O que ela vai falar? Está me chamando de gorda? Eu falo, mas nem pensei nisso.
né? Qualquer coisa que você fala tem dupla interpretação, né? A mulher, ela é uma aliancista em potencial, né? Porque ela interpreta tudo alegoricamente. Qualquer coisa que você fala para sua esposa, ela vai interpretar de outro sentido, né? Então a mulher é a mãe do aliancismo, né? A mente dela é aliancista, né? Abraça essa cultura, né, teológica. Então, você tem que ser cuidadoso, claro, na hora que você for falar. Mas dizer, olha, o pastor falou sobre, o texto fala sobre os homens mais velhos, né, mais maduros, e fala sobre as mulheres mais maduras também, né? E eu quero compartilhar isso aqui com você. O pastor que mandou falar. O pastor que mandou falar. Ele que é o culpado. O texto aqui fala que elas têm que ser mulheres que têm uma postura própria da pessoa que vive. Tudo ao redor fosse um templo. E elas se comportam, então, daquele jeito digno. Como falou a tradução lá, né? De modo digno no seu proceder. E o que vem depois aí? Não caluniadoras. Elas não podem ser diabas. A palavra grega aqui é diabolos. A mulher não pode ser um diabolos. Não pode ser um diabolo. Mas que sentido ser um diabolos? A minha sogra é um diabolos. Não é no sentido assim de ser uma pessoa briguenta, né? Aqui é o sentido dela ser uma caluniadora, uma fofoqueira. Ela vive falando mal, né? Caluniando. Procurando os defeitos do jeito. As pastorais falam de mulheres que vivem de casa em casa, falando o que não convém. Naquela época tinha isso. As mulheres agora se modernizaram. Então isso não tem mais. Ela não vai mais de casa em casa, ela fala pelo Facebook. Então modernizou bastante agora. E é bem provável que o apóstolo Paulo está preocupado com essa conduta na comunidade da fé mesmo, lá dentro, né? Mulheres caluniando lá. Aquela história que ele fala, vivendo de casa em casa, dizendo que não convém. As viúvas mais novas, ele fala. Viúvas mais novas são desocupadas, não tem mais que cuidar do marido, estão lá, tal. E a igreja, aquelas que eram inscritas, sendo mais novas, recebiam muitas vezes ajuda da igreja. Paulo proíbe depois de ajudar as mais novas. Então elas tinham sustento. Não tinha marido para cuidar. O que eu vou fazer? Vou fazer visita. Vou fazer visita cristã. Ia nas casas. Ociosas. E aí na casa faz o quê? Qual é o assunto da casa? Qual é o papo? A vida dos outros. Então, como a mulher vive a sã doutrina? Então, segundo fator, a mulher vive a sã doutrina não sendo uma fofoqueira, não sendo uma caluniadora, não sendo uma diabolos. Às vezes a oração é uma fofoca. Senhor, abençoa aquela irmã que não tem sabedoria, que não paga as dívidas que deve, e faz da oração uma fofoca, ou uma forma de atacar. Então são mulheres assim, caluniadoras. Muito bem, prosseguindo aí então, no nosso versículo 3 e 4. Não escravizadas a muito vinho. Ok, não escravizadas a muito vinho. É interessante, né? Porque é o velho debate, né? Qual é a palavra importante aqui, né? Que aparece aqui, a palavra muito, né? Não escravizadas a muito vinho. Isso significa o quê? Aquilo que eu disse no ano passado, né? O cristianismo ele não é uma religião abstêmia. Não é correto. Não dá para a gente falar que a Bíblia proíbe o vinho. Então, por que não podia beber muito? Porque viciava. É alcoólatra. Ou seja, se não podia beber muito,
Porque existem artigos na internet, estudos aí, dizendo, o vinho não embriagava, então podia beber. O quê? Não? Então por que não podia beber muito? Era pior. Era pior. Então, o que está dizendo aqui, então, se a gente quiser trazer isso para o contexto de vida comum, atual, né, é o seguinte, olha, a pessoa, o vinho traz prazer. Naquela época, era uma bebida que trazia prazer, estava ligado a festas, ligado a vários momentos de alegria. Né? É dizer o seguinte, olha, é uma pessoa que não é sem moderação no uso daquilo que traz prazer aos sentidos. Uma pessoa que assistir filme no Netflix é pecado. Agora, se eu assistir 12 filmes num dia, peraí. Você tem que fazer alguma coisa, tem que trabalhar. Então, sendo um viciado. Eu não posso ser viciado nessas coisas que trazem prazeres ao sentido. Está dizendo isso aqui. Se a mulher for escravizada a muito vinho, ela vai ser uma bêbada. Meu Deus, o que é isso que vai virar essa família? Sim, e a palavra foi muito bem escolhida pelo apóstolo Paulo aqui. Ela não deve ser escravizada. Sugerindo essa ideia de que realmente traz escravidão. Se ficar sem, morre. Eu preciso disso. Agora, a proibição absoluta não está presente aqui. Olha. Muito aí, se tirasse o muito, o escravizado já pegava tudo. Já dá ideia, já. Só a palavra escravizada já mostra que é... É porque eu me preocupo, sabe o que é, gente? Não é que eu sei do perigo de falar assim, olha... Pode beber bebida alcoólica. Eu sei do perigo disso. Claro que eu sei. Mas eu não posso ir além da Bíblia. Porque o apóstolo Paulo fala assim, ninguém vos julgue por causa de bebida, de comida ou bebida. Quando ele falou comida ou bebida, quando ele falou bebida, ele tinha em mente o quê? Água. Ninguém vos julgue por causa da água que você bebe. É isso? Quando ele falou ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, ele tinha em mente bebida alcoólica, porque as seitas gnósticas proibiam bebida alcoólica. Proibiam, diziam que a bebida alcoólica... Aliás, algumas seitas gnósticas cristãs faziam a ceia do Senhor com pão e água. E água. Se eu não me engano, os maniqueus, no século II, que era uma seita gnóstica cristã, faziam isso também. Praticavam a ceia do Senhor com pão e água, porque eram totalmente abstêmios. A gente vê isso já... sendo praticado, algo semelhante sendo praticado na época do apóstolo Paulo, porque ele fala, ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida. Ele tinha em mente a bebida alcoólica lá, que estava sendo proibida pelas seitas. Então, nós não podemos chegar no extremo de dizer, a Bíblia proíbe o álcool. Não proíbe, meu Deus. Assim como é pecado eu ficar aquém do que ela fala, é pecado eu ir além do que ela fala. As duas coisas estão erradas. Eu tenho que ficar dentro do que ela diz. Agora, existe um risco para isso? Existe um risco. Agora, por isso existe um versículo como esse. Olha, tudo bem, não é proibido, mas não seja escravo. Como isso? Controla a nossa liberdade. A Bíblia controla a liberdade. Ela garante que a gente seja livre. Pronto. Ou seja, proibir, eu quebro a palavra. Dizer que não há restrição nenhuma, eu quebro a palavra. Então, fiquemos dentro dela. Então, é possível usar. Mas de que modo? De modo que não haja embriaguez, de modo que haja sensatez. Mais uma vez, eu não bebo nada. Eu não bebo nada. Por que eu não bebo nada? Por outro motivo. Não. Eu não bebo nada, como eu disse no ano passado, por outro motivo. Porque eu sei que escandaliza pessoas. E Paulo fala o seguinte, se o meu irmão se escandalizar, eu nunca mais vou comer carne. Ele fala, eu nunca mais vou fazer isso, porque eu sei que meu irmão vai tropeçar. Então eu não bebo nada, nem champanhe, nada, por esse motivo, porque alguém pode perguntar e se escandalizar comigo. Então esse é o meu padrão de vida, eu não bebo absolutamente nada alcoólico. Mas se alguém fala assim, pastor, eu bebi um copo de vinho, eu pequei? Eu falo, não, pecou. O escandalizar tem a ver com a tristeza. A pessoa, a palavra escandalizo significa tropeçar. Então é uma palavra figurada. É uma figura de linguagem. A pessoa tropeçou. Agora, tropeçar pode significar duas coisas. Pode ser levar a pessoa a pecar. Ela tropeçou e caiu. Aí eu fiz ela pecar. Ou machucar a pessoa. Eu fiz ela cair. Ela se machucou.
Então, a pessoa que se escandaliza, o que acontece com ela? Ou ela se entristeceu, aquilo que ela ouviu de mim, puxa, nossa, eu não acredito que o pastor fez isso. Nossa, eu estou tão triste. Eu nunca esperava o pastor bebeu ali um copo de cerveja. Isso foi para mim, eu escandalizei o irmão. Então eu não posso fazer isso. E outra coisa, esse irmão, a minha conduta pode fazer ele pensar assim, peraí, então pode? Aí eu fiz ele tropeçar no sentido não de se machucar, ele tropeçar no sentido moral, aí ele vai se embriaga. Aí eu fiz ele tropeçar. Então, se eu sei que há essa possibilidade, por exemplo, eu sei que um irmão aqui, ele foi no passado alcoólatra. E aí ele me vê bebendo na frente dele. Ele fala, o pastor pode, eu vou também. Eu posso estar levando ele à queda. Então tem esses dois sentidos do escandalizo. Agora, o julgar, que a Bíblia proíbe, é diferente. O julgar que a Bíblia proíbe, é só um tipo de julgamento que a Bíblia proíbe. É o juízo temerário. O que é o juízo temerário? É a pessoa que condena sem conhecer as causas, sem avaliar os autos do processo. Ela já condena de pronto, sem avaliar as provas e evidências. Por exemplo, eu vejo o pastor Marcos Samuel indo lá na frente e fazendo um solo. Eu falo assim, ele só quer aparecer. Como eu sei disso? Que provas eu tenho disso? Eu vejo o Marcelo se levantando e dando uma oferta. Olha lá, aquele cara lá quer se mostrar para a igreja aí, achando que... Eu estou julgando o meu irmão, é o juízo temerário. Agora, se eu vejo o Marcos Samuel, ou o Marcelo, qualquer irmão, cometendo um erro mesmo, e eu vou lá e o admoesto, isso é julgar no sentido correto. Aí eu posso fazer. Agora, o escandalizar-se não é julgamento, que tem esses dois sentidos apenas. Entristecer-se, ferir-se, ou cair no pecado por minha causa. Então, se eu sei que isso pode acontecer... Estou fora, não vou beber. Tá? Eu não bebo nada. O que vem agora aí? Sejam mestras do bem. Mestras do bem? É uma palavra só também. Calodidáscalos. Alguém que faz o bem. Deve ensinar o que é bom. Que ensina o que é bom. Não é só que faz, ela ensina, ela tem que ser mestra do bem. Uma professora. Ou seja, as mulheres mais velhas têm que ser professoras. E qual é a matéria que ela tem que ensinar? O bem. Agora, notem bem, a palavra bem, que está embutida na palavra que aparece aí, a palavra calodidáscalos, é a palavra kalos, né? Bem, essa palavra não é definida aqui, ela é definida no versículo 4. O que é o bem? Elas vão ser mestras do bem. E aí, mas o que é o bem? Elas vão ser mestras para ensinar, e aí vem a listinha. Essa listinha é o bem. Então as nossas esposas, elas têm que ser professoras. De quem? Das mais jovens. É um ministério amplo e que nunca acaba, se renova sempre, até o final da vida. É um ministério de alto nível esse aqui. É aterrador como o mundo destruiu isso. E aí tem pastor aí, porque pregando, gritando, berrando, e não está fazendo o ministério santo, real, que a Bíblia lhe dá. Esse ministério aqui, se fosse realizado, imagine quantas esposas mais maduras tem na igreja, né? Mulheres crentes mais maduras, se elas realizassem esse ministério aqui junto às mais novas. Eu garanto para vocês, um número infindável de problemas na igreja ia desaparecer. Inclusive dentro das casas, dentro dos lares, ia desaparecer um monte de problemas. Eu estava pensando em algumas realidades espirituais recentemente. Não estou aqui bancando fariseu espiritualzão, não é isso. Vocês me conhecem, sabem das minhas falhas e de tudo que eu sou. Né? Mas o apóstolo Paulo, quando ele escreve as suas epístolas, né, ele fala sobre a oração que ele faz pelos crentes, a quem ele dirige as suas cartas. E quando ele fala da oração que ele faz pelos crentes, é um negócio assim que eu tenho que parar para tentar destrinchar. Porque são sentenças longas, sem pontuação final, né, só com vírgula, são sentenças enormes, e aí ele fala essas sentenças enormes
da oração que ele faz. Ele fala assim, olha, eu oro para que vocês sejam repletos de todo conhecimento e de toda percepção. E conheçam Cristo ricamente. Ricamente. E Ele habite ricamente em vocês, para que vocês possam detectar e discernir qual é a vontade de Deus. E ele prossegue aí nessa oração e experimentar toda a plenitude de Deus. E ele fala, se essa oração for respondida, imagina só uma igreja onde as pessoas são tomadas por toda a plenitude de Deus. Cristo habita ricamente no coração delas. Elas têm toda a capacidade e toda a percepção e detectam ali aquilo que Deus quer e são totalmente dominadas pelo poder da ressurreição. Então, quando Paulo orava por isso e tinha esse ideal tão alto, aí eu olho textos como esse aqui, mulheres assim, homens assim, mulheres assim, falo, isso aqui, a gente não pode baixar a bola, tem que ser isso aqui, ó. Temos que orar por isso. Ontem eu orei pela Igreja Batista Redenção e eu pedi isso. Senhor, concede aos membros da Igreja Batista Redenção que eles sejam tomados de todo conhecimento e percepção, para conhecerem a vontade de Deus, aprovarem o que é excelente e serem dominados plenamente pelo Espírito e pela força do seu poder. Aí se o Senhor falar, ok, eu estou no céu. Acabou. O Marcos pode ir embora, Marcos. Deixa eles aí. Então, eu acho que essas coisas aqui, que ele está vendo aqui, são simplesmente os aspectos práticos do que Paulo tinha em mente quando fez essa oração. O homem, assim, tomado de toda a plenitude de Deus, em que Cristo habita ricamente nele, ele é desse jeito. O homem e a mulher, desse jeito aqui. São mestres, todos são mestres, são exemplos. E pela graça de Deus, como Paulo ora, a nossa igreja pode ser assim. Pode ser assim. Pode ser uma peça rara na história do cristianismo, mas pode ser. Uma peça rara na história da igreja cristã, mas por que não? Por que não? Deus já fez muito mais por nós, quando nos tirou daquela podridão do pecado e da incredulidade que a gente vivia. Ele fez muito mais por nós. Ele pode fazer isso aqui também. Pode fazer. É um desafio. Eu vou pedir para que vocês, nesse retiro aqui, nas suas orações individuais, antes de dormir, no seu momento a sós com Deus, não sei como vocês fazem, né, orarem por isso. Pega lá o texto de Efésios, veja a oração dele pela igreja. Olha lá, como é que ele ora. Eu vou pedir isso aqui. Vou pedir isso aqui para a minha igreja. Para que isso aconteça. Para a minha vida e para a minha igreja. Para a gente ser essa gente aqui. Aí podemos fazer diferença. Até na história do cristianismo. Através disso. Esse ponto aqui. Deveres dos grupos que compõem a igreja. Ok? Vamos olhar aqui. Princípio fundamental. Então, aí o versículo 1. Então veja aí. Tu, porém, diferente dos falsos mestres, aí vem, fala o que convém à sã doutrina. Ok? O que significa isso? Fala o que convém à sã doutrina. O que significa falar o que convém? Falar o que convém. Falar o que convém à sã doutrina significa falar aquilo que está de acordo com a sã doutrina. Então, o princípio fundamental presente aqui é esse. A base de tudo que vai ser dito aqui, a base disso tudo é a sã doutrina. Agora, se vocês olharem o que vem depois, se vocês olharem o versículo 2, o versículo 3, até o versículo, deixa eu ver aqui, estou no capítulo errado.
até o versículo 10, tudo isso, do 2 até o 10, o texto está falando sobre o comportamento das pessoas. Aí você, o que eu estou falando está de acordo com essa doutrina. Mas, surpreendentemente, o apóstolo Paulo não faz isso. Ele começa a falar dos deveres das pessoas. Isso significa que os nossos deveres, como crentes, que serão enumerados aqui, são expressões do ensino teológico. Nós não temos que agir como Paulo vai ensinar aqui, por razões de ética, bem-estar social, por razões de valores éticos que são comuns às sociedades civilizadas, ou pelas sensações que nós temos que são naturais daquilo que é certo e que é errado. Nós temos inclinações naturais para saber aquilo que é certo e que é errado. Mas não é isso. Ele fala, olha, o que você vai ensinar para eles acerca do modo de vida deles é algo ligado à sã doutrina. A vida deles vai ser um reflexo da doutrina sadia. Então, por isso as pessoas que falam assim, olha, a doutrina não tem importância, não sabem o que estão dizendo. Porque a doutrina é a base de tudo que vem agora. Alguns aqui não são casados ainda, mas isso vai servir para eles também, porque serão casados um dia. E devem levar isso aqui em conta na hora que for escolher com quem vai se casar. Então, vamos então olhar para esse trecho. Veja aí o que diz o versículo 1. Olha o que fala aí. Como começa o versículo 1? O que diz aí? Qual é a primeira palavrinha que aparece aí na sua Bíblia? Algumas Bíblias têm mas. Mas é uma partícula bem pequenininha no grego, como é no português também, é uma partícula bem pequenininha, né? De. Então, isso aqui, essa expressãozinha, essa palavrinha, né? Quase uma partículazinha, ela estabelece um contraste. Há um contraste aqui. Então, o capítulo 2 começa com um contraste. Tu, porém... Agora, quando a gente dá de cara com um negócio desse, a questão é com o que o contraste está sendo feito. Então, isso é importante saber. Então, se vocês olharem o slide anterior, olha aí. O contraste está com esses homens aqui. Ou seja, o homem de Deus, né? Aqui Tito, e depois na sequência ele vai mencionar outros homens aqui, ele é o oposto do falso mestre. Você faz o que então para descobrir como você deve viver? Você vê um falso mestre e faz tudo o contrário. Pronto, você está nota 10. Você faz tudo o contrário. Você vai acertar. Porque o homem de bem, o homem de Deus, ele é o avesso do falso mestre. Liga a TV, vê lá a vida do cara, vê lá como que é. As palavras, o comportamento, as propostas, as ideias. Então, você vai ser o avesso disso, contrário disso. Aí sim será um homem de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve isso, ele vai tocar nisso. Mas espera aí, mas não é para ele falar o que convém à sã doutrina? Não é para ele dar aula de teologia? Quando o apóstolo Paulo fala, olha, fala o que convém à sã doutrina, logo em seguida, ele não dá exemplos de verdades teológicas. Quando ele fala assim, ó, fala o que convém à sã doutrina, ele diz o que eu devo ensinar para as pessoas no que diz respeito ao modo como elas têm que viver. Sabe o que isso significa?
que a sã doutrina está interligada a quê? Ao comportamento e à vida das pessoas. Se nós tivéssemos só o versículo 1 na nossa frente e tivéssemos perdido o resto, a gente ia ler assim, bom, fala o que convém a essa doutrina. 2, o que convém a essa doutrina? Bom, há um só Deus, existe um só mediador entre Deus e os homens, esse Deus é trino, há o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tudo isso é sã doutrina. A segunda pessoa da Trindade, o Filho, se deu por nós, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, voltará. Tudo isso